Olá, boa noite. A expectativa para o segundo turno das eleições em Pernambuco. Quem não foi às urnas poderá votar no próximo dia 30. Motorista de aplicativo e passageiras são abordados por bandidos durante corrida no bairro da Iputinga, no Recife. No dia de São Francisco, fiéis participaram de missas e levaram animais de estimação para serem abençoados. Prefeituras traçam estratégias para ampliar o número de crianças vacinadas contra a Covid. E a importância do transplante de órgãos. Em Pernambuco, 2.600 pessoas estão numa fila angustiante. A maioria precisa de um rim. Dia 30 de outubro acontece o segundo turno das eleições. De acordo com o TRE, aqui em Pernambuco, mais de 1 milhão de eleitores deixaram de votar no último domingo. Mas quem deixou de ir às urnas no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno. Uma forma de exercer a cidadania e participar da escolha de quem assume o governo e a presidência no ano que vem. Quem votou no domingo sabe que não foi fácil encarar horas e horas de fila em alguns locais de votação do estado. A maioria do eleitorado pernambucano compareceu às urnas apesar do longo tempo de espera. Mas o TRE divulgou um dado que revela que a taxa de abstenção de pessoas que não foram às urnas foi alta este ano. 1.276.506 pernambucanos deixaram de votar. 100 mil a mais que nas últimas eleições para governo em 2018. Para se ter uma ideia, o número de abstenções esse ano foi tão alto que superou a quantidade que cada uma das duas candidatas mais votadas ao governo de Pernambuco recebeu individualmente. Mas o que acontece quando uma pessoa deixa de votar? Quando uma pessoa deixa de votar de forma voluntária, ela em grande medida está terceirizando a sua decisão. Ela está colocando isso na mão de outra pessoa que ela decida por ela. E isso termina sendo ruim, porque eleição é isso. Eleição você valida se um governo foi bom ou você retira aquele governo que foi ruim. Alguns fatores realmente contribuíram para esse aumento do nível da abstenção, como, por exemplo, a dificuldade de acesso às urnas em algumas localidades. Né? E também porque algumas pessoas optaram por simplesmente não votar, por também não se identificarem com os candidatos que estão ali na disputa. O cientista político reforça que o voto é mais que um direito garantido. É uma forma de cobrar ações dos eleitos. Para que a população possa cobrar melhores políticas públicas, né, bons governos, preocupação, obviamente, com a população. Se a pessoa não vota, ela vai cobrar de quem? Então essa é a grande interrogação que termina ficando. Brancos e nulos também tiveram um alto índice este ano em Pernambuco. Juntos, somaram 826 mil votos, quase 14% do total. Os eleitores que não votaram no primeiro turno têm até o dia 1º de dezembro deste ano para justificar o voto. Mas o TRE esclarece que quem não foi votar no primeiro turno, ou votou em nulo ou em branco, pode votar normalmente no segundo turno. O eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode sim comparecer e deve comparecer ao segundo turno. Lembrando que a justificativa ela é obrigatória para quem não compareceu. É preciso que você justifique mesmo após o dia das eleições. Você pode justificar por meio do aplicativo e-título, ele tem um link lá dentro, mais opções, justificativa. Você pode justificar pelo site do TSE, também tem um link para justificar, ou pode ir presencialmente, pode ir até um cartório eleitoral, daqui a um tempinho fazer sua justificativa sem problemas. O segundo turno das eleições vai ser no dia 30 de outubro. Em Pernambuco, 7 milhões de pessoas estão aptas a votar. São 7 milhões de escolhas, de preferências, que representam a vontade de cada um. Votar é um direito para todos nós. E é a forma que a gente tem de decidir o nosso futuro pelos próximos 4 anos. Daí a importância, participar da festa da democracia e escolher aqueles candidatos que vão cuidar, digamos assim, da gente pelos próximos 4 anos. Então isso é muito importante. Quando você não comparece, quando você não vota, você deixa nas mãos das outras pessoas que votam o direito de escolher o seu futuro. Vamos ver agora como é que está o trânsito na volta para casa? Imagens para você da Avenida Agamenon Magalhães. Essa câmera fica ali no bairro do Paissandu, mostrando um movimento intenso em direção à Avenida Abdias de Carvalho, também em direção ao viaduto Capitão Temudo, em direção à zona sul do Recife nesse momento. Agora são 7 horas e 14 minutos.
Temos imagens na Zona Sul para mostrar como é que está a Avenida Herculano Bandeira, no bairro do Pina. Os carros seguem em direção à Avenida Domingos Ferreira lá na frente, também em direção a outros bairros da Zona Sul da capital. E temos uma imagem para mostrar agora. Essa é a Avenida General San Martín, no bairro de Iputinga. Os carros, motos e caminhões não podem ultrapassar os 40 km por hora nesse trecho da avenida, como você acompanha nessa imagem ao vivo. Movimento tranquilo nos dois sentidos. Um motorista de aplicativo e uma passageira foram abordados por bandidos no meio de uma corrida. O crime foi na rua São Mateus, no bairro de Iputinga. Câmeras de segurança registraram a violência. Seu Reginaldo estava chegando para trabalhar por volta das 5 horas da manhã, quando viu toda a situação. 4 caras, 2 do lado, 2 do outro. Aí eu disse, pronto, vai me assaltar, vai me pegar. Aí eu peguei no meio da pista. Aí quando eu adiantei, que cheguei aqui na esquina, que olhei para trás, já estava agarrado com o rapaz do carro. A rua onde teve o assalto é uma das mais movimentadas do bairro da Iputinga, no Recife. A câmera de segurança de um dos prédios registrou o assalto. Eram pelo menos 5 homens que estavam de um lado e de outro da rua. Um deles apanha no chão um objeto que pode ter sido uma pedra. E quando o carro branco se aproxima, fazem a abordagem. 2 pelo lado do motorista e 3 pelo lado da passageira. As vítimas foram tiradas de dentro. Observe no vídeo que a mulher de casaco azul puxa a bolsa que está na mão de um dos bandidos. Enquanto isso, o homem que estava dirigindo vai para o outro lado da rua e parece não acreditar no que estava acontecendo. Em seguida, os bandidos fogem com um carro. De acordo com testemunhas, o motorista dirigia um transporte de aplicativo e a mulher era a passageira. Iam abordar um morador que estava chegando no condomínio e que entrou, mas eles desistiram do morador e a próxima vítima foi o veículo do Uber que estava vindo. E abordaram e com maior ignorância, violência. Eu percebi, né, que eles estavam bastante nervosos, né, por conta da situação e a gente chamou, deu um copo com água, né, ajudou para ligar para a polícia também e foram na guarda. Recebemos pelo WhatsApp da TV Globo estas fotos que seriam do veículo roubado. Ele foi encontrado na comunidade do Caiara, que fica perto do Parque de Exposições do Cordeiro. Esta senhora, que há mais de 20 anos mora no bairro da Iputinga, onde aconteceu o assalto, está amedrontada. Tem segurança de nada, só de Jesus e mais de ninguém. Eu saí de casa já com medo, telefone não estou levando mais, porque não confio. E aqui não vejo nada de segurança. Cada dia que passa pior, a gente está na mão desse bandido. Este morador contou que, apesar do assalto, vê policiamento por aqui. Eu acredito que tenha policiamento. Agora, se esteja o ideal, eu não posso falar, eu vou afirmar. Agora, afirmo que policiamento passa por aqui, pelo menos nesse trecho eu vejo passar sempre. A Polícia Militar disse que o 13º Batalhão é responsável pela área e faz rondas em todos os horários, além de operações especiais. Mesmo assim, vai intensificar o policiamento no bairro da Iputinga. A PM também reforçou que é importante as pessoas ligarem para o 190 190 em caso de ocorrência, se possível, com as características dos suspeitos. Em seguida, é importante registrar o boletim de ocorrência numa delegacia. A Polícia Civil disse que a ocorrência de roubo de veículo foi registrada ontem na Central de Plantões da capital e que as investigações foram iniciadas. No Recife e em Jaboatão, moradores reclamam dos furtos e do vandalismo que deixam bairros sem telefone e sem internet. Elas costumam ser instaladas nas calçadas. As caixas de telefonia são usadas para distribuir os serviços de internet, telefone, TV a cabo. No Recife e região metropolitana, elas têm se tornado alvo de vandalismo. Pelo WhatsApp da TV Globo, recebemos vídeos de gente quebrando e levando peças. Esse flagrante foi feito no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, e mostra um homem forçando a estrutura de ferro. Em Boa Viagem, no Recife, outras caixas destruídas, sem portas, com os fios arrancados. Essa fica entre as ruas dos Navegantes e a Félix de Brito. O roubo, o furto e o vandalismo dos cabos e das estruturas de telecomunicações prejudicam a prestação de serviço à população.
Isso afeta o acesso à internet, à telefonia de milhares de pessoas e podem comprometer também o acesso a serviços públicos que usam a internet. De acordo com a empresa responsável pela manutenção dessas caixas, Pernambuco é o 8º estado com maior número de ocorrências desse tipo. No primeiro semestre deste ano, mais de 100 mil metros de cabos foram roubados no estado. Quando a gente tem esses roubos, existe um grande prejuízo às operadoras de telecomunicação, mas um grande prejuízo à sociedade que deixa de ter acesso a serviços públicos essenciais que hoje são prestados por meio da conectividade. A falta de manutenção desses locais deixa moradores e comerciantes preocupados. Uma dessas caixas fica na calçada da loja onde Jamilson é gerente, no bairro do Parnamirim. Durante os 6 meses que eu estou aqui, eu nunca vi alguém da empresa, responsável mexendo, não. Em outros endereços da zona norte do Recife, mais problemas. Na rua Dona Rosa da Fonseca, em Casa Amarela, a caixa nem existe mais. O que tem são fios e algumas peças penduradas. Na Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, 2 caixas próximas uma da outra, danificadas. Uma delas fica no muro ao lado do prédio do Exército. No Parnamirim, na esquina da Estrada do Encanamento com a Rua da Harmonia, outra caixa danificada. Carlos mora em Casa Amarela e por onde caminha tem visto esse cenário. Existe um incômodo de que você fica tendo uma central dessa com esse aspecto praticamente assim destruído e que ninguém faz nada, né? A Polícia Militar informou que fez diversas apreensões e prisões referentes a roubo, furto e vandalismo. Sobre as investigações, a Polícia Civil afirmou que realiza diversas operações para combater o comércio ilegal de fiações de operadoras de telefonia ou de energia. De acordo com a Polícia Civil, em setembro, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão domiciliar. Depois do intervalo, a preocupação das autoridades de saúde com a baixa procura pela vacina contra a Covid para as crianças de 3 a 5 anos de idade. E as celebrações pelo dia de São Francisco de Assis. Imagens que você vai acompanhar agora são de uma procissão que acontece neste momento no Vasco da Gama, no Recife. E a gente volta em instantes com essas demonstrações de fé por lá. Até já. Hoje é dia de São Francisco de Assis, santo conhecido pelos católicos como protetor dos animais. Esta tarde, na Vila Torres Galvão, em Paulista, teve bênção especial de animais de estimação. Stephanie Menininha. Pense no nome lindo da gatinha de Marise. Elas moram na Vila Torres Galvão, em Paulista. Uma história que começou 6 anos atrás. Ela surgiu no meu quintal. E a gente não estava nem querendo mais gatinho porque a gente já teve uns 4 e acabaram sumindo. Então a gente deixou o portão aberto para ver se ia embora, mas ela não quis ir. É o mimo da casa, é a dona da casa na verdade, tudo que ela faz. A gatinha chegou toda arrumada, usando um vestido feito sob medida para que ela recebesse a bênção de São Francisco de Assis, na paróquia que tem o nome do padroeiro dos animais, que também é patrono da ecologia. Aos poucos, os tutores dos animais chegaram para que eles recebessem a bênção. Foi o diácono André Canuto quem leu a memória da criação divina, com passagens bíblicas que registram a convivência de Deus e dos homens com os animais. Francisco ousa, Primeiro começando por Assis, depois transformando o mundo e hoje sendo reconhecido como o patrono da ecologia, pela sua ousadia, pela sua mensagem do Evangelho e, acima de tudo, pela sua unidade e transformação da paz, Francisco propõe a paz ao mundo. Cuidado e amor que seu Djair tem mesmo de longe. Ele é taxista em Natal, no Rio Grande do Norte. Desde que a pandemia começou, veio para Paulista com a família. E deixou lá, com alguns parentes, 4 animais. Spike, Frank, Cristal e a gatinha Patola. Eles cativam a gente, Entendeu? E é uma saída para algumas coisas na vida, alguns problemas da vida, A gente chega em casa, ele recebe a gente bem, apesar da família também, Mas o animal, ele é cativante. Princesa tem 9 anos. Foi desde novinha para a casa de Daniele
que conta como levou a cachorrinha para casa. Eu trabalhava lá na Perrucaria, Jardim Paulista, e toda noite ela ficava lá esperando largar. Quando eu largava, ela ia me seguir para casa, ficava lá em casa me esperando. A noite toda ela ficava lá. No outro dia eu ia trabalhar e ela ia comigo. É toda cheia de truques. São características que Daniele conhece por causa da convivência tão próxima. Todos os dias, quando eu vou comprar a ração dela, ela vai comigo. E aí o rapaz lá da ração, dá a ração dela na boca dela e ela leva para casa. E eu tenho aqui para mostrar para vocês não dizerem que é mentira minha. E no Vasco da Gama, na zona norte do Recife, também tem homenagem a São Francisco de Assis. Uma procissão vai sair daqui a pouco da casa de Dona Isabel Ferreira, que é moradora do bairro há 34 anos e devota de São Francisco. A procissão foi organizada pelos vizinhos e também pelos fiéis da igreja de São Sebastião. Foram eles que prepararam o andor com a imagem de São Francisco de Assis. Da casa de Dona Isabel, os moradores vão seguir para a quadra do Vasco da Gama, onde será celebrada uma missa. E agora o futebol. Neste momento, o Sport joga contra o Brusque no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O jogo começou às 7 horas, o placar está 0-0. Se vencer, o Sport se aproxima do grupo de acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, tem outro time de Pernambuco em campo, é o Náutico, que vai jogar contra a Tombense de Minas Gerais. O jogo vai ser nos aflitos a partir das 9h30 da noite. O Náutico luta contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser transmitida ao vivo no Sport TV e também no Premiere. Vamos agora falar sobre a vacinação contra a Covid aqui em Pernambuco, porque é o seguinte, muitas crianças ainda estão desprotegidas contra a doença. Temos 703.954 crianças dos 3 aos 11 anos que não começaram ainda a vacinação. Uma vacinação que deve atingir 989.457 crianças que ainda não completaram a vacinação. A situação é pior se a gente olhar apenas o público que começou a se vacinar recentemente. E aí a gente tem esse cenário aqui, olha. Entre as crianças de 3 a 5 anos de idade, apenas 141.449 tomaram a primeira dose e 54.233 completaram a imunização. Significa que os dados aí que a gente está trazendo, 319.902 estão sem nenhuma dose. Isso acaba deixando um número alto de crianças de 3 a 5 anos que precisam completar a imunização, 407.118 aqui no estado. As prefeituras estão reforçando o trabalho para vacinar esse público. No colo da mãe, Cecília, de 3 anos, foi vacinada contra a Covid. Até doeu um pouco, mas ela parou de chorar quando ganhou um pirulito. A vacina foi? Foi. Tá feliz? Sim. Muito gratificante, né? Já é a segunda dose que ela está tomando. Primeiro eu levei no postinho. Aí quando eu fiquei sabendo que estava dando aqui na creche, hoje ela não veio, mas eu trouxe para ela tomar a vacina. Cecília e outras crianças foram vacinadas no Centro Comunitário Casa da Esperança, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. A Secretaria de Saúde começou ontem a campanha de vacinação contra a Covid-19 e a multivacinação em escolas públicas e particulares do município. Até o dia 31 deste mês, profissionais de saúde vão visitar a cada dia um lugar diferente para vacinar crianças. A estratégia é para aumentar a cobertura vacinal, que está baixa no município. Das 102.103 crianças de 3 a 11 anos, menos da metade tomou a primeira dose da vacina contra a Covid, 47.247. Somente 26.847 tomaram as 2 doses contra a Covid. A gente faz essa busca ativa nas escolas, nas comunidades, então levando as vacinas para dentro das comunidades, não esperar que eles venham às nossas salas de vacina. Thaís é mãe do Ricardo, de 4 anos. Ela teve Covid em agosto do ano passado e conhece os riscos da doença. Sabe o quanto é importante o filho ter essa proteção. A vacina está aí, ela salvou muitas vidas, né? E a nossa também, porque eu tive Covid antes da vacinação e foi bem difícil os sintomas para a gente. No Recife, crianças de 3 e 4 anos estão sendo imunizadas em 4 pontos da cidade. Um deles fica aqui no térreo do Shopping Boa Vista.
Não é preciso fazer agendamento, é só trazer os documentos da criança que vai ser imunizada. Nós estamos de 9 às 19 e no domingo de 11 às 19. E aí aproveitar esse espaço para poder reforçar, principalmente agora no mês das crianças, que elas vão estar se divertindo e evitar a disseminação do vírus. Além deste endereço, equipes de saúde também estão vacinando no Shopping Recife, Shopping Rio Mar e no sítio da Trindade, no bairro de Casa Amarela. A Secretaria de Saúde do Recife informou que a cobertura vacinal contra a Covid está baixa. Das 65.146 crianças de 3 a 5 anos, apenas 25.922 tomaram a primeira dose. 39.224 não compareceram aos locais de vacina da capital. Com relação à segunda dose, o número é ainda menor. Apenas 8.816 crianças completaram o esquema vacinal. O representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunologia faz o alerta aos pais. Infelizmente, nós temos hoje no Brasil 2 mortes por dia de crianças menores de 5 anos por Covid. Eu quero deixar muito claro que a vacina Coronavac é uma vacina de vírus inativada, uma vacina segura e efetiva, e é fundamental que as crianças sejam imunizadas para que a gente possa continuar caminhando para o fim desta pandemia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, todos os municípios receberam a vacina para as crianças a partir dos 3 anos de idade. Em Jaboatão, tem vacinação amanhã no Lar de Clara, que fica na rua Almirante Farias, número 455, no bairro de Piedade. A agenda completa está disponível no jaboatão.pe.gov.br, nesse site, jaboatão.pe.gov.br, e também nas redes sociais da Prefeitura. Reforçando, o Recife tem pontos de vacinação para crianças de 3 a 4 anos, sem agendamento nos shoppings Recife, Rio Mar, Boa Vista e também no sítio da Trindade. Crianças acima dos 5 anos podem se vacinar com ou sem agendamento. Para ver a lista completa de locais, você acessa o conecta.recife.pe.gov.br. E agora as informações sobre a varíola dos macacos. A Secretaria de Saúde do Estado atualizou os números. 144 pessoas estão com a doença confirmada. Na semana passada eram 126 confirmações. 707 casos estão agora em investigação. Na semana passada, eram 617. Desde o início de setembro, Pernambuco confirmou a transmissão comunitária do vírus. Isso significa que não é mais possível identificar a origem da infecção. E a gente fala agora sobre a importância do transplante de órgãos. Em Pernambuco, mais de 2.600 pacientes aguardam pela doação de um órgão, então tecido. A fila maior de espera é por um rim. A vida de Marcela se transformou com o diagnóstico de lúpus. A doença paralisou os 2 rins dela, diagnóstico que recebeu em 2020. Desde então, faz hemodiálise 3 vezes por semana no IMIP. São 2 sensações, porque tem a sensação física, porque a gente cansa, é uma rotina estressante, é uma rotina cansativa. A gente faz exame, vai para um lado e vai para o outro, além das 4 horas, porque são 4 horas, você está ali naquele momento na hemodiálise. E psicologicamente teve um impacto bem grande, bem grande. Tanto que a gente procurou alguma forma de unir mais a família, a minha família. Ano passado, Marcela entrou na fila de transplante para receber um rim. E todo dia fica na esperança que o telefone toque e seja alguém avisando que é a vez dela. Eu espero que daqui a pouco me liguem, mandando eu ir para o centro cirúrgico e fazer meu transplante. Eu espero de coração que alguma família, que alguém diga um sim para a minha família. O obstáculo é o não das pessoas, né? Porque além do nosso dia a dia já ser muito sacrificante, eu falo como paciente, né? Como todos nós pacientes e os nossos familiares, quem nos acompanha, mas a negatividade ainda, o preconceito de quem não quer doar, talvez se chegasse mais na cabeça das pessoas o quanto é importante, o quanto uma vida pode salvar. A decisão de ser um doador de órgão é de cada um,
Por isso é importante que ainda em vida os parentes sejam avisados. De acordo com o Ministério da Saúde, no momento da morte de um paciente, somente a família é que pode autorizar a doação. Em Pernambuco, quase 3.000 pessoas esperam por um órgão. Mais da metade dessa fila é de quem espera por um rim. Primeiro porque o rim tem uma particularidade interessante. O rim tem uma outra forma de tratamento que ele permite que esses pacientes fiquem vivos e esperando o aparecimento de um órgão para transplantar, que é a diálise. Eu não tenho como conseguir órgão em tempo hábil para transplantar e a grande maioria dos doentes morrem antes de entrar na lista de espera ou já na lista de espera. Com rim isso não acontece. José passou 3 anos na fila de espera por um rim e finalmente esse dia chegou. Foi em maio deste ano. Ganhou uma nova vida e a chance de poder fazer planos. O que passa é que a pessoa vai poder viajar, vai poder viver mais, né? Viver com a família, porque na hemodiálise 3 vezes por semana. Você é preso na hemodiálise, não tem para onde sair. Você quer viajar, passar uma semana fora na casa da sua família, não pode, porque não pode perder o tratamento. Quando eu entrei na sala de cirurgia, tranquilo, foi a melhor coisa, a melhor notícia que eu recebi. Rafaela nasceu com uma doença nos rins. Ainda criança, o caminho seria a hemodiálise ou o transplante. A esperança estava na mãe, que tinha o gene compatível. Quando eu nasci com um problema chamado rins policísticos, foi diagnosticado ainda intraútero. E aí, com o evoluir da doença, né, a função renal começou a cair e aí eu precisei realmente ter, ou era diálise, fazer hemodiálise ou o transplante renal. E aí, ou um ou outro. Eu pensei, ela não vai entrar numa fila de transplante porque eu vou doar esse rim para ela, eu tinha certeza que seria eu. Mas se eu não pudesse, ela tivesse que entrar, eu ia pedir muito para que as famílias assim, se sensibilizassem e se conscientizassem que precisava doar o rim dos entes queridos que se foram. O transplante entre pessoas vivas é uma realidade no Brasil. Para isso, as duas pessoas precisam ser geneticamente compatíveis. Hoje, Rafaela é médica, vive para salvar vidas e quer ser o exemplo de quem teve a vida salva por um transplante. É extremamente importante que a gente perceba o quanto que a gente pode fazer bem quando a gente perde alguém. Então, a partir do momento em que a gente perde um ente querido, é óbvio que a gente não quer que ele se vá. E eu acho que a doação de órgãos traz para a gente a possibilidade de fazer com que essa pessoa que se foi viva em outras pessoas. E a Orquestra Sinfônica do Recife faz 2 apresentações esta semana de graça no Teatro de Santa Isabel. Uma delas, esta noite. E quem mostra pra gente que o público vai conferir é Mário Carvalho. Boa noite, Mário. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, pelo cenário e pela música já deu para ver que a programação vai ser boa aqui, né? Aqui no palco, clarinetistas estão ensaiando já aqui para essa apresentação. Clarinetistas convidados de outros estados, clarinetistas do Paraguai. Esse que está ensaiando é de Portugal. Tem gente de outros países também que vão participar desse concerto hoje à noite. Eles vão se apresentar com os músicos da Orquestra Sinfônica do Recife, logo mais às 8 horas da noite. Esse concerto faz parte da programação do 13º Encontro Brasileiro de Clarinetistas, que acontece hoje, também na sexta-feira, aqui no Teatro de Santa Isabel, no Recife. Amanhã tem a apresentação da Orquestra de Câmara de Pernambuco, 8 horas da noite. E quinta também tem a apresentação da Banda da Aeronáutica, também às 8 horas da noite. Os ingressos para todas essas apresentações ficam disponíveis na bilheteria do teatro de graça, sempre 1 hora antes do concerto. São excelentes oportunidades aí para o público desfrutar, né, de uma boa música erudita, com o diferencial aí dos clarinetes, né, junto à orquestra, que trazem um tom bem gostoso de ouvir. Inclusive, vamos ouvir um pouquinho aqui da música? Vou conversar aqui com o Nuno Silva, clarinetista de Portugal, que veio especialmente para essa apresentação. Para tocar um instrumento como esse, tem que ter muito preparo, né? Como é que foi se preparar para essa noite especial de hoje? Boa noite, é um prazer estar aqui no Brasil e participar neste encontro de clarinetes. A preparação é feita como fazemos para quase todos os concertos.
tem uma preparação técnica, digamos assim, que é preparar os nossos dedos, a nossa embocadura, as palhetas para poder... O público pode esperar com certeza um repertório belíssimo para hoje, né? Sim, vamos tentar mostrar a música que escolhemos tocar, tentar comunicar emocionalmente com o público. No meu caso, eu trago uma música que é representativa do meu país, que é o fado, com uma versão um bocadinho ligeiramente diferente, mas... Boa apresentação para vocês. Vamos encerrar aqui com música. Eu volto com você, Márcio. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.